Olá, turma, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade, tá? Ao nosso capítulo hoje. Já irei compartilhar a tela com vocês. Bom, a gente iniciou esse capítulo semana passada, e aí eu já vou fazendo a correção, tá? Bom, correção dessa página, vou ampliar aqui para vocês. Ok. Pronto. Primeira questão, observe novamente as fronteiras políticas do mapa da página anterior. Agora analise o mapa abaixo que traz as divisões étnicas do continente africano. Então, tem um mapinha aqui da divisão étnica, né, do continente africano. Letra A. Explique por que os dois mapas são diferentes. E aí você vai falar, né? Porque um está estabelecido pelas fronteiras dos movimentos de independência e esse aqui das fronteiras étnicas, tá bom? B. O que é possível perceber sobre o processo de independência da África considerando esses mapas, né? E aí a gente vai mostrar, vai perceber que o processo de independência dos países não considerou as questões étnicas africanas, né? E aí sim só deu continuidade às fronteiras que já existiam desde o período imperial, né? Do período imperialista. C. Quais as consequências que isso gerou para os novos povos africanos independentes? E aí você fala a questão dos conflitos internos, entre etnias ali presentes, né? Que aí passaram a ter que dividir o mesmo território, e isso acabou tendo uma crise interna dentro desses países. 2. Complete a frase abaixo, marcando um X na alternativa correta. Né? Letra A, B ou C? Letra C. O pan-africanismo que buscava autonomia e unidade dos povos africanos. Terceira, leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. E aí a resposta correta é descolonização. B. Por que utilizar o termo descolonização é equivocado para alguns estudiosos? Né? Porque ele mostra que muitas vezes elas foram violentas, trágicas, né? Desmentindo essa ideia de que houve um processo de que o europeu havia dado essa independência, que o europeu havia concedido essa independência, que de fato não ocorreu assim, né? Na verdade, o europeu não deu essas concessões de forma tranquila, os povos africanos tiveram que lutar para conseguir a sua independência. Quarta, tem aí 3 palavras, né? 3 conceitos e você tem que preencher. Letra A, Guerra Fria, letra B, étnica e letra C, independência. Ok? E aí aqui é conteúdo normal, também a gente já havia explicado isso. E aí com atividade, né? Atividade agora, ok? Vamos. Primeira questão. Ligue as colunas dos países africanos com os respectivos países europeus que empreenderam políticas imperialistas em relação a eles. Tunísia, Marrocos e Argélia foi a França. Saara Ocidental e Guiné Equatorial foi a Espanha. Congo, Ruanda e Burundi foi a Bélgica. Guiné-Bissau, Angola e Moçambique foi Portugal. Ok? Ok. Segunda, tem um textozinho aí, letra A. Qual o assunto tratado no texto, né? O texto fala sobre a importância do pan-africanismo e a relação com a independência na África. B. Quais temas passam a ser tratados pelo movimento descrito no texto? Né? Aí ele fala sobre a questão da integração continental, a unidade política, a unidade econômica, cultural. C. Qual era o objetivo do movimento? Era a libertação total da África. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. Letra A. Segundo o texto, o que foi o apartheid? Sistema na qual houve, né, que fez
que fez a segregação racial, a separação entre brancos e negros. B, quais exemplos sobre o apartheid o texto cita? Aí você fala a divisão de moradias específicas para brancos e negros, as igrejas que eram frequentadas só por brancos, as igrejas que eram frequentadas só por negros, né? Os locais em que os negros deveriam ou não frequentar, enfim. C, segundo o texto, quem se beneficiava com o apartheid? Consequentemente, né, os brancos, que ficavam com as riquezas, né, que eram geradas através do trabalho exploratório dos negros. Agora, observe a fotografia e estabeleça uma relação com o texto. E aí, na fotografia, eu tenho escada com passagem permitida apenas para os brancos. E aí você fala, né, que essa situação da segregação racial durante o regime de apartheid na África do Sul, ela foi realmente desumana, ela segregou, ela separou, né, ela colocou o negro, né, num lugar mais marginalizado, enfim, ok? Essa quarta questão não precisa fazer, ok? E aí a gente vem para... Eu vou sumir aqui um pouquinho para a independência da Ásia, né? Semana passada a gente falou sobre a independência da África, ok? E aí a gente viu quais os pontos que manifestaram esse processo de independência, né? O questionamento da participação do africano na Segunda Guerra, os movimentos de libertação, pan-africanismo, pan-arabismo, e a influência dos Estados Unidos e da União Soviética dentro da África, ok? E aí a gente também vai ver que essa influência dos Estados Unidos, da União Soviética, aqui na Ásia também foi bastante forte, ok? Vamos observar, primeiro ele traz um mapa dos processos de independência. Se observarmos aqui os processos de independência, eles também foram bastante recentes, né, nesse período aí de imperialismo, pós-imperialismo, e aí a gente vê que, devido a esse processo ser bastante recente, algumas sequelas acabaram, né, ainda sendo deixadas nesses países, ok? Ele já inicia aqui com a Índia, tá? A independência da Índia. É importante a gente entender que a Índia ela tinha ela era controlada pelos britânicos, pelos ingleses, né? E aí o que acontece? Dentro da Índia a gente já tinha estudado sobre a revolta dos cipaios, ou seja, ainda no século, né, do século XIX, justamente por causa dessa intervenção inglesa dentro da Índia. E aí o que acontece? Devido a essas questões, nesses movimentos que ainda dentro da Índia, que ainda se iniciaram no século XIX, a gente vai ter uns posicionamentos também aqui durante o século XIX e início do XX. E aí ele vai falar que dois grupos surgiram, né? Eu tenho o Partido do Congresso, que eram grupos apoiados pela classe média da sociedade indiana, como professores, intelectuais, né? E seguiam os princípios de Mahatma Gandhi. E eu tenho a Liga Muçulmana, que era o grupo liderado por Muhammad Ali, formado por seguidores do islamismo, que almejava a independência e separação entre muçulmanos e hindus em dois países. E aí a gente vem para a ideia, para quem foi, né, Mahatma Gandhi, né, esse grande nome aí da luta pacífica contra o domínio inglês dentro da Índia, né? Ele acreditava que essa resistência pacífica ela vinha através da desobediência civil, ou seja, ele praticava o jejum, né, ou seja, mobilizações não violentas, e aí ele acabou criando dentro da Índia uma representatividade muito grande. As pessoas viam Mahatma Gandhi como um exemplo a ser seguido, né? Ele acaba se tornando, devido às suas
tentativas aí da desobediência civil, a questão da prática do jejum, ele acabou realmente virando mártir dentro da Índia, e aí esses movimentos acabou que ganhavam força, né, se representando aí na figura de Gandhi. E aí eu tenho em 1947, como realmente não tem mais como conseguir manter, né, a relação ali imperialista dentro da Índia, a Índia consegue a sua independência, oficializa a sua independência, ok? E aí, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Pronto. Aí ele já vem para a questão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que é um dos pontos bem atuais, né? Ele vai falar justamente que no final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses tiveram que abrir mão dos seus territórios dentro da Ásia, e aí, entre esses territórios estava a Península da Coreia, que o japonês ocupava desde o início do século XX, né? E aí, com a saída dos japoneses, né, desse controle imperial dentro da Ásia, a Coreia ela foi dividida entre a República Popular Democrática da Coreia, que era apoiada pela União Soviética, e no sul a República da Coreia, que era apoiada pelos Estados Unidos, ou seja, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? E aí essa divisão, né, da Coreia em duas aumentou ainda mais a rivalidade durante a Guerra Fria, né? Ou seja, começou a haver apoios mais intensos dos Estados Unidos e da União Soviética dentro dessa região da Ásia, né? E aí acabou movimentando e mobilizando mais recursos e mais apoio político, e aí teve realmente essa divisão e essa tensão que a gente encontra até hoje entre as Coreias, né? Ou seja, a divisão ela não levou em consideração nada dentro da Coreia, ou seja, famílias foram separadas, né? Houve um momento de instabilidade política, houve esse acirramento entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, houve os conflitos entre as duas Coreias, né? E aí, após 3 anos de conflitos armados, né? O que acontece? Os norte-coreanos foram expulsos da Coreia do Sul, né? Mas até hoje a gente vê essa tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na verdade, a Coreia do Norte ela mostra ali como, né, uma das grandes preocupações mundiais devido a N questões. Mas o importante é perceber que a divisão da Coreia, né, em duas aumentou ainda mais a tensão dentro da Ásia. E aí ele vai falar sobre o Vietnã, que essa região, sim, ela teve um intenso processo de influência norte-americana e influência soviética, né? E aí o que acontece? Antes de todo esse processo de Guerra Fria, essa região ela era controlada pelos franceses até o final do século XIX, e aí eu tenho o processo da luta, né? Ali no final do século XX e tudo mais, a adesão das ideias socialistas, com a formação do Partido Comunista da Indochina e a Liga Revolucionária pela Independência, que em 1941, ou seja, todos têm a ideia de tornar o país autônomo baseado nas ideias sociais, ok? E aí, após essas inúmeras tentativas de negociação com os franceses, né, eles acabam sendo derrotados e retirados da região. E aí a gente tem, no mesmo ano, na Conferência de Genebra, a parte da Indochina foi dividida entre Vietnã do Norte, de caráter mais comunista, e Vietnã do Sul, com a influência dos Estados Unidos, com o regime capitalista. E aí, a divisão do Vietnã, entretanto, não foi aceita por grande parte da população. E aí se deu início nesse processo de unificação, de tentar realmente juntar as duas divisões do Vietnã, lideradas pelos Vietcongues, que eram revolucionários comunistas do Vietnã do Norte. E aí, devido a esse conflito, né, generalizado dentro do Vietnã, os Estados Unidos passam a se sentir ameaçados,
devido a essa expansão do comunismo na Indochina. E aí eles passam a apoiar forças, né, do Vietnã do Sul para impedir a ação dos Vietcongues de unificar o Vietnã. E aí eu tenho justamente agora o início de um conflito dentro do Vietnã, que vai ser a Guerra do Vietnã, né, que deu início na década de 60, e aí foi um dos conflitos mais devastadores da história, porque realmente foi um conflito onde onde se atingiu muitos civis, ok? E aí, mesmo com a ação dos Estados Unidos no Vietnã do Sul, eles não conseguiram conter as ações do Vietcongues, né, que eram o movimento, né, armado do Vietnã do Norte, e aí acabaram desestabilizando as ações dos Estados Unidos na região. E aí, após 10 anos de conflito, em 1975, os Vietcongues venceram e o país foi unificado com o nome de República Socialista do Vietnã. Mas é claro que os saldos da guerra sempre foram bem negativos, ok? E aí, 326 e 327 para House, ok? No mais, a gente debate na videoconferência ou em sala de aula, ok? Beijos, bye!